Então, gente, assim, eu queria dividir uma coisa com vocês. Ontem, né, depois de muito tempo, eu fui gravar meu primeiro vídeo e aí a luz, assim, pifou do nada, né? Eu tenho um vídeo aí pra mostrar isso pra vocês. Bom, Lidiane, qual que é a diferença entre atuar, interpretar? O que vocês fazem, afinal, entendeu? E aí, assim, de uma maneira um pouquinho irresponsável, eu poderia falar que é tudo a mesma coisa, que o que você usar tá ótimo, a gente vai entender. Mas, assim, de uma maneira um pouquinho menos irresponsável, existe, sim, aí uma discussão até mesmo acadêmica sobre qual seria o melhor termo para se usar para definir o trabalho do ator. Então, assim, minha opinião, eu gosto de usar atuar, porque eu acho que, assim, abarca mais coisas que o ator faz hoje, sabe? Porque eu acho que vai um pouco além de só interpretar um personagem, mas interpretar isso, dar sentido, explicar aquilo que você está fazendo, interpretar não está errado de maneira alguma. Agora vamos começar o vídeo, né? Então vamos começar. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Lid e hoje eu vou falar um pouquinho sobre interpretação. Santana, acabe com ela! Ai! Mas então, o que é atuar? Como é que vocês fazem? Como é que vocês, atores, fazem para atuar? E aí eu separei assim alguns itens que é para ajudar a clarear essa ideia de atuação. Primeira coisa, existem vários tipos de peça, vários estilos de peça. Assim como existem... Não sei, dá um exemplo. Deixa eu pensar. Enfim, existem vários tipos de peça, né? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, Romeu e Julieta. O que é o Romeu e Julieta? Ele é um drama. De uma maneira muito, muito ridícula. O que é o drama? O que é a estrutura dramática? A estrutura dramática é o quê? O Romeu e Julieta, entendeu? Mentira. Mas assim, o Romeu e Julieta. O que acontece no Romeu e Julieta? Tem as famílias lá que são inimigas. Aí as famílias inimigas, então Romeu e Julieta não poderiam se apaixonar. Mas o que acontece? Igual na vida, eles se apaixonam, né? Não podia mais se apaixonar. E aí o que acontece? Aí acontece lá o envenenamento, não lembro direito. Mas assim, você pode perceber que uma ação dos personagens resulta em outra ação que você fala, nossa, faz sentido. E aí resulta em outra ação que você fala, nossa, mas faz muito sentido. E aí quando termina a história, você entende tudo. Você fala, nossa, eu entendi o enredo dessa história. I think of you night and day. Você entende o começo, o meio, o fim da história, tá tudo numa sequência lógica, entendeu? Isso a gente pode falar que é uma estrutura dramática. Ok, segundo exemplo, uma peça que é feita a partir de um álbum, a partir de um disco. Quem que faz isso? Os atores que são loucos, entendeu? Foi isso que a gente fez na minha última peça. Então o professor, né, o diretor chegou lá e falou, eu queria muito fazer uma peça a partir de um disco, o senhor Nelson Baskerville. E aí a gente, que é louco, falou, tudo bem, vamos fazer, mas de qual? Aí a gente ficou o quê? Entre The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e Entre Novos Baianos. Olha só que coisa assim mais, né, parecida. E aí a gente ficou com o quê? Com o Pink Floyd. E aí a gente falou, mas como é que a gente faz isso virar uma peça? E aí o que a gente fez? A gente analisou cada música do disco, a gente discutiu sobre o disco, a gente discutiu sobre a época em que o disco foi feito, e aí a gente conseguiu ali um material para se apoiar. E por que eu tô falando isso, dos estilos da peça? Porque, independente do estilo, o ator, para ele começar a trabalhar, para ele começar a atuar, ele precisa ter uma base de informações. Então, no Romeu e Julieta, quando as pessoas vão fazer um personagem,
eles têm uma base ali muito rica, que é a dramaturgia, que é o texto que já está ali escrito. No caso do álbum, por exemplo, a gente também teve que procurar, teve que fuçar informações em que a gente pudesse se apoiar para começar a criar cenas, para começar a atuar, entenderam? Segundo ponto. Lidiane, dá para fazer uma peça sem preparação? Não dá, querida. Até dá, mas boa sorte para você, né? Então, assim, na minha faculdade, por exemplo, no primeiro semestre a gente não apresenta a peça. No primeiro semestre a gente tem toda uma preparação que tem que ser básica para você poder encarar com um pouco mais de facilidade uma peça, quando você for fazer uma peça, porque você tem que saber o mínimo de coisas que são assim básicas para todo o trabalho que você fizer na sua vida de atores. Então você vai trabalhar como é que você pode desenvolver esse jogo com outro personagem. Você vai trabalhar a respiração, você vai trabalhar a voz, você vai trabalhar o corpo. Você vai entender caminhos por onde você pode começar a investigar seu personagem. Você vai entender o que numa cena é preciso para ela ficar interessante. Quarto item, o ator, ele vai ter, provavelmente, na maioria esmagadora das vezes, a orientação de um diretor nos seus processos criativos. Com o diretor é sempre uma troca muito valiosa. Por mais que seja um espaço maior ou menor de criação, que vai ser dado ou pelo diretor ou pelo processo. Por exemplo, se o ator tem que fazer um Romeu e Julieta, ele vai ter que seguir um caminho que é o caminho da dramaturgia. Mas mesmo assim, o personagem é dele. Então, com a orientação do diretor, ele vai ter todo um espaço ali para descobrir as possibilidades das cenas. Because you light a fire inside me. E quando vocês veem uma peça, o que vocês veem geralmente é esse acordo que ficou entre a criação do ator, a criação do diretor, como é que se deu essa conversa. Então, o ator ele sempre tem um espaço de criação muito bacana que deve ser aproveitado. Até porque, se não for aproveitado, ele faz o quê? Ele faz a árvore, né? Que é isso que acontece. Eu vou contar pra vocês. Se você não cria, o diretor fala assim, então tá bom, então faz a árvore ali, querido. E é assim. Se liga, viu? Você, ator que tá me assistindo, é assim. Você que quer ser ator, é assim. Tá? Tô avisando. Para o ator ter essa capacidade de ensaiar sozinho, o que ele precisa? De uma formação. É muito importante que o ator ele conheça técnicas para ele poder se desenvolver ali na peça. Então, assim, né? Vocês sacaram a importância da formação para o ator. Além de tudo, o que vai ajudar o ator? Uma bagagem cultural. Então é muito importante para o ator que ele veja outros atores, que ele vá ver muitas peças, que ele vá em exposições, que ele vá no cinema, que ele veja muitas coisas, para ele ter referências, né? Assim como é importante isso para todas as profissões. Além de tudo, também existe a carga da bagagem pessoal, que é a bagagem da sua vida. Então, situações pelas quais você já passou, é bacana que você observe a sua reação com essas situações. É muito legal para o ator que ele observe muitas pessoas. Então, eu tinha um professor que ele falava que ó, um olho, ele é um olho normal, né? Você tá ali, tá de boa. O outro olho é o olho do ator. Então, é o olho que tá vendo tudo, entendeu? E só para finalizar, né? Que eu já falei muito, desculpa aí pelo vídeo de 20 minutos, mas atuar é treino, é tentativa e erro, é frustração. Então não dá assim para você criar na sua mente a atuação perfeita. Fala, nossa, eu vou arrasar fazendo isso. Mas na hora de fazer a cena você vai ver que pode ser que dê errado, né? Então assim, não adianta só imaginar. Tem que ir lá, tem que colocar em prática, tem que treinar, tem que ver. Porque em prática as coisas são muito diferentes do que ali na sua imaginação. Então é isso, pessoal.
Eu também vou falar sobre emoção depois. Isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, muito obrigada mesmo. Se ficou ainda alguma dúvida sobre esse vídeo, coloca nos comentários. Se você tiver sugestões para os próximos vídeos, eu agradeço também. E se inscreve, curte para eu saber que eu tô caminhando aí no lugar... Não, que eu tô no caminho certo. Muito obrigada.